Primeiro, desafios eclesiásticos. O que eu quero dizer com desafios eclesiásticos? Eu quero falar daqueles desafios que são intrínsecos entre EBD e igreja. Diga comigo, igreja e EBD. EBD e igreja, ou seja, aquilo que diz respeito ao que o pastor tem que fazer, ao que o superintendente tem que fazer diretamente, porque é a missão da igreja. Então estes são os desafios. Eu não pedi para ele escrever, mas você vai escrever quais são eles. Os desafios que a nossa EBD tem hoje, no campo eclesiástico. Se quiser botar assim na área eclesiástica, ou no campo eclesiástico, ou no foco eclesiástico, aí você escolhe a palavra melhor. Eu vou dizer no campo eclesiástico, tá? Eclesiástico. Primeiro desafio: enfraquecimento da centralidade da EBD na igreja. Enfraquecimento da centralidade da EBD. Infelizmente, nós estamos vivendo isso hoje. Sabe por quê, irmãos? Em muitas igrejas, eu não saí do primeiro ainda, eu estou comentando o primeiro. Em muitas igrejas, a EBD deixou de ser o eixo formativo. A EBD deixou de ser vista como atividade principal para atividade opcional. Deixou de ser principal para ser opcional. Porque tem vários campos que infelizmente não dão ênfase à EBD. Tanto faz ter EBD como não, para algumas pessoas. Por quê, pastor? Porque a EBD perdeu espaço para programações eventuais. Perdeu espaço para alguns eventos que se tornaram mais importantes do que a EBD. Acontece isso por aí, Brasil afora, irmãos? Sim ou não? Maranhão afora? Infelizmente sim, acontece. Eu já fui num lugar, aqui no Brasil, outro estado, que me convidaram para a EBD. Aí eu me preparei, tal, como sempre, né, achando que era EBD, de fato. Aí o pastor disse assim: olha, mas aqui a nossa EBD é diferente. Aí eu disse: é? Como é? Ele disse: quando está faltando alguns minutos para começar o culto de domingo à noite, aí a gente se reúne rapidamente, vê quem foram os irmãos que compareceram, aí uma mulher ensina para as mulheres que compareceram, um homem ensina para os homens que compareceram, e o pastor que chegar primeiro ensina para... Aí a regente do vocal de crianças, se der certo, se vier criança logo, ela pega ali aquele grupinho de crianças e ela lê um versículo da Bíblia, e glória a Deus e aleluia, e 15 minutos, aí começou o culto. EBD, 15 minutos antes do culto de domingo à noite. Já tinham visto esse modelo? Existe. Existe. Sim, segundo desafio, não dá tempo de comentar muito. Segundo desafio: falta de envolvimento direto da liderança pastoral. Esse é o segundo desafio eclesiástico. Falta de envolvimento direto da liderança pastoral. O que eu quero dizer com isso? Que alguns pastores não participam da EBD. Pastor, o que é isso? O pastor não vai na EBD? Sim, tem pastor que não gosta de EBD. E eu não sei por que ele é pastor. Nesse caso, os pastores que não participam da EBD, ou vão lá uma vez na EBD, a liderança não acompanha o conteúdo ensinado. Ora, se a liderança não acompanha o conteúdo ensinado, pode aparecer lá o que o pastor Damasceno disse aqui, pode aparecer um falso mestre dentro da EBD, começar a ensinar heresia, digamos assim, nas barbas da liderança. E esse problema é porque nessas igrejas a EBD funciona de forma autônoma e isolada. Ela não funciona debaixo da liderança pastoral. Então esse é o segundo problema que nós temos. Vamos ao terceiro: individualismo eclesiástico refletido na EBD. Individualismo. O que é isso, pastor? É porque a cultura individualista começa a refletir, começa a influenciar na igreja, a cultura individualista. Quando os alunos frequentam a EBD apenas quando convém, não por um compromisso, mas frequentam a EBD apenas quando convém. Aí então falta o compromisso formativo, com o processo formativo. Aí a EBD é vista apenas como consumo espiritual, nesse caso, consumo espiritual. Aí qual é o problema que ela causa? O que é que vai resultar disso? Dificuldade de discipulado contínuo e a formação bíblica, que não vai acontecer nessa igreja, porque o individualismo eclesiástico passou a ser refletido na EBD. Quarto problema, quarto desafio:
Desvalorização do ministério de ensino. Desvalorização do ministério de ensino. Tem muita gente que pensa que o ministério mais importante da igreja é o louvor. Outros pensam que o ministério mais importante é o da oração. Outros pensam que o ministério mais importante é o da pregação. Outros pensam que o ministério mais importante é o da evangelização ou de missões. E esquecem que no Novo Testamento, para a edificação da igreja, o ministério mais valorizado é o ministério de ensino. O ministério mais valorizado não precisa ser doutor em Novo Testamento. Não precisa fazer uma pós, pastor Jaber, para aprender isso, né? Nós sabemos disso. É só a gente olhar para os 4 evangelhos, ler umas 5 ou 6 vezes o livro de Atos dos Apóstolos, e o restante é o quê? O que é o restante do Novo Testamento? Ensino. Epístolas. Ensino. O que Paulo mais fala? Ensino. Ele fala de evangelização, claro, ele é um grande ganhador de almas, ele é um apóstolo, ele é um plantador de igrejas. Mas, olha irmãos, o Novo Testamento valoriza tanto o ministério de ensino, que quando Paulo dá a lista, atenção aqui pastores e candidatos ao ministério, quando Paulo dá a lista das exigências, dos critérios para ser pastor, uma das exigências é que seja ensinador, que seja apto para ensinar. Olha o que Paulo diz: apto para ensinar. No conceito de Paulo, do apóstolo Paulo, se uma pessoa não é apta para ensinar, se um homem não é apto para ensinar, pastor Rosivaldo, ele não deveria ser pastor, no entendimento de Paulo. Então o ministério do ministério de ensino no Novo Testamento é muito valorizado, mas infelizmente muitas de nossas igrejas na atualidade deixaram de valorizar o ministério do ensino. Os professores não são reconhecidos como ministros, como auxiliares. Onde eu ministro um seminário de ABD, eu digo para o pastor e digo para quem está participando: os melhores auxiliares de um pastor, os melhores auxiliares de um pastor, se eu estiver errado, pastor Caramuru ou outros me corrijam, os melhores auxiliares de um pastor na igreja com relação à doutrina, são professores fiéis e capacitados com o ensino bíblico. Porque estes professores ajudam o pastor levar a carga de doutrinação, de ensinamento, de aconselhamento, de orientação e discipulado da igreja. E aqui eu coloco a palavra discipulado não apenas como aquela integração do novo na fé, não. Discipulado como um processo geral que toda a igreja precisa passar, discipulado para crianças, discipulado para adolescentes, discipulado para jovens, discipulado para casais, discipulado para terceira idade, discipulado para novo na fé, discipulado para noivos que precisam saber o que é a vida a dois. Discipulado como um processo geral, e o discipulado como uma ferramenta necessária para que a igreja alcance a maturidade espiritual. Então nós estamos vivendo este problema